Olá, pessoal. Bom, vamos dar sequência aos nossos planos de estudo doutorado do 6º ano do ensino fundamental, o volume 1, então, de História, 6º ano. Bom, são 4 semanas de estudo. Na primeira semana é a relação entre os modos de vida nômade e sedentário. Na semana 2, cidadania e o respeito às diferenças sociais, culturais. E na semana 3, as diferentes formas de registro da história. E a última semana, semana 4, as tradições orais e a valorização da memória. Bom, então, só relembrando, nossa primeira semana, povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social, com os conteúdos relacionados, relação entre os modos de vida nômade e sedentário e o surgimento das primeiras culturas sedentárias, a fixação, do ser humano. Bom, tema então, relação entre os modos de vida nômade. Olá, estudante. Vamos rever, então, os processos de formação das culturas e dos povos nômades e sedentários, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado, entendendo como este contribuiu para o surgimento, então, das primeiras culturas sedentárias. O conteúdo utilizado para desenvolver o tema será, então, a passagem da pré-história para a história, com destaque, então, para a formação das primeiras cidades. E recordando, então, recapitulando, para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana, analise o esquema apresentado abaixo, destacando a relação entre os modos da vida nômade e sedentário com o espaço geográfico, levando em consideração que desde sua origem os seres humanos eles precisavam se adaptar ao ambiente ou até mesmo transformá-lo para que eles pudessem então sobreviver. E quando eu falo nômade, significa que eles vão de um local para outro. Acabou o alimento, eles mudam para outro local que tem alimentos. Aí, quando já é o processo sedentário, quando eles fixam em um determinado local, como a gente pode ver aqui no esqueminha, ó, como podemos perceber a relação dos seres humanos com a natureza, a partir das diferentes fases da pré-história humana. Tem primeiro o paleolítico, coleta, caça, pesca. Então, onde tem alimento, eles vão ficar. Acabou, muda para outro local. Então, eles ainda não são sedentários, é nômade que a gente fala. E neolítico já é o período que eles já vão ficar sedentários, então aí eles vão estar aprendendo aí agricultura, o pastoreio, e vai estar surgindo então as organizações sociais. E depois a idade dos metais, a metalurgia, o cobre, o bronze, e tem algumas sugestões aqui de livro, filme, documentário. Tem o filme 2001, Odisseia no Espaço, A Guerra do Fogo, tem a sugestão do documentário O Homem Pré-Histórico, e a sugestão aí de site de leitura que é brasilescola.uol.com.br, história/pré-história, que dá para você aprofundar. Então você vai nesses sites, assiste os filmes, documentários, faz anotações e depois mostra para a gente. Agora vamos para as atividades então desse período da pré-história, que o homem ainda era nômade. Acabava o alimento, ele ia para determinada outra região à procura de alimentos, tá? Então, eles não se fixaram ainda. Observe a imagem, em seguida, faça o que se pede. Então, na imagem, a gente está vendo alguém pescando, o outro está cuidando da caça, uma mulher ali, parece que ela está com um cesto, coletando alimentos ali. Então, a imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia, letra A, é o desenvolvimento de conglomerados urbanos. Então, você tem uma presença aí de cidades, um conglomerado urbanos, baseado no trabalho escravo. Seria o trabalho escravo isso aqui? Acredito que não. B, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente, aí, a dependência dele da natureza, da caça, da pesca, da coleta de frutos. E C, a constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos? Acho que não. D, o avanço da tecnologia, aí o uso tecnológico muito avançado para dominar o meio ambiente? Acredito que não, mesmo porque estão usando aí cestos, arpões para estar pescando, aí a caça, então instrumentos rudimentares. Agora a questão número 2, anota aí no seu caderno. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores, coletores, no meio natural que habitavam? Então, vocês vão colocar o impacto é mínimo, tá? Você não tem presença aí de grandes indústrias, uma poluição aí, devastando o meio ambiente, não. O impacto é bem pequenininho, pouco, tá? 3. De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o período paleolítico
elabore uma manchete para um jornal pré-histórico, fictício. Então, não é verdadeiro, é só você vai imaginar, criar. Imagina que você é editor de um jornal, lá no período pré-histórico. Que manchete, que notícia você iria dar, passar para os seus leitores? Ó, a manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano, ou grupo de seres humanos da pré-história. Use a criatividade e faça, então, uma ilustração. Essa aqui é minha aluna, Ana Vitória Rodrigues da Cunha, da Escola Ilha de Caixeta de Melo, do 6º ano. Aí, para o jornal, foi interessante. O que ela fez? Ela recortou um jornal e colocou lá a manchete, a notícia, a primeira capa. Aí o título, urgente, o fogo está sendo usado para cozinhar. Então, foi uma novidade, um avanço. É uma tecnologia que eles estão usando aí, o fogo, tá? É algo novo eles estão utilizando, ou seja, aí já dá para viver da caça, dá para alimentar aí da carne, cozinhar, fica mais fácil. Então, isso aí realmente é uma novidade. Então, ficou na capa aí, na primeira página aí da manchete, urgente, o que está sendo usado para cozinhar. Então, ela recortou um jornal de verdade, colocou no fundo e colou a manchete dela aí na frente. E na questão 2, aqui voltando na questão 2, ó, qual era o impacto, então, da permanência dos rios humanos, dos seres humanos, caçadores e coletores no meio natural? Então, ela colocou que eles dependiam diretamente da natureza, mas explorava aí, era uma velocidade, uma quantidade bem pequena, o que não causava, então, grandes impactos aí, como hoje, os recursos, então, não se esgotavam, então, o impacto é mínimo, tá? E a 3 aí, faça igual a ela. Imagina aí uma notícia aí de jornal, no período pré-histórico. Vamos para o texto 4. Lê o texto 4, aqui a questão 4, lê o texto abaixo e faça o que se pede, Revolução Agrícola. Então, essa mudança, que recebeu a tradicional denominação de Revolução Neolítica, consistiu basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. O aparecimento da agricultura com a introdução do trabalho coletivo e regular levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento dessa atividade, à margem dos grandes rios. Então, por final do período neolítico, as primeiras civilizações elas nasceram em torno dos vales do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, do Nilo, aqui no Egito, do Ganges e do Índio, na Índia, e do Amarelo, na China. Na área que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominada de crescente fértil, apesar das cheias dos rios fertilizarem anualmente o solo, permitindo a alta produção agrícola, ou precisamente por causa de sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo, humano, para a construção e manutenção de diques, de barragem, canais, reservatórios, que levou à formação de sociedades urbanizadas e complexas, baseada na irrigação. Estas sociedades, denominadas de acordo com suas características básicas, de civilizações hidráulicas, produziam um tipo de estado bastante burocratizado. Então, as primeiras cidades elas vão estar surgindo às margens de grandes rios, na Mesopotâmia, que é onde hoje é o Irã, o Iraque, no Oriente Médio, no Rio Tigre, Eufrates, você tem o rio Nilo, no Egito, você tem o rio Amarelo, na China. Então, essas primeiras civilizações, elas vão estar surgindo à margem desses grandes rios, tá? Então, as primeiras cidades, os primeiros governos, por quê? Aconteciam as inundações, e nessas inundações você precisa de um esforço humano, de um trabalho humano muito grande, para drenar as águas, para estar desenvolvendo a agricultura, plantando, colhendo, então tem que ter um esforço coletivo, todo mundo junto, ajudando. Então vai estar surgindo aí as cidades e um governo próprio, um estado, tá? E está pedindo, na questão 4, ó, a partir da leitura do texto, produza uma poesia contendo as seguintes palavras, chaves, as seguintes palavras-chaves: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações. Então tem que ter essas 4 palavrinhas: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações. Produzir então um texto, uma poesia. E assim, por que os homens do Neolítico se fixaram aí próximo aos rios? Ó, a aluna Ana Vitória, vamos ver o que ela respondeu, tá? Aqui na 4, podia fazer um texto, uma poesia, ela fez uma poesia, contendo as 4 palavrinhas.
Às margens dos rios desenvolveu-se a agricultura. Surgiu, então, uma nova cultura. Iniciou-se o sedentarismo e o maior comodismo. Através dessas ações, apareceram as primeiras civilizações. Então, ficou muito bonitinha a poesia e contendo as 4 palavrinhas-chave, tá? Vou ler de novo. Às margens dos rios, desenvolveu-se a agricultura. Surgiu, então, uma nova cultura. Iniciou-se o sedentarismo e o maior comodismo. Através dessas ações, apareceram as primeiras civilizações. E na questão 5, por que os homens do Neolítico fixaram próximos aos rios? Porque eles utilizavam suas águas para a irrigação das plantas, consumo próprio dos animais, e era mais cômodo ficar então próximo a esses grandes rios. Então, por isso que vai estar surgindo as civilizações próximas a esses rios. Vamos continuar? Aqui, mapa aí da Mesopotâmia. Essa é a região do crescente fértil. Por que esse nome, crescente fértil? Porque forma o formato de uma meia-lua crescente. Então, onde está a Mesopotâmia? Aqui, que é os rios Tigre, Eufrates. Então, começa a Mesopotâmia, aqui no Egito, formando o formato de uma meia-lua crescente fértil. Então, toda essa região, ela é fértil. Então, as primeiras civilizações vai estar surgindo aí na Mesopotâmia, essa região, tá? Que é extremamente fértil por causa desses rios. Tigre, Eufrates, tá? O Nilo. Então, as primeiras cidades, as primeiras formas de governo, então, no Oriente Médio, onde hoje seria o Irã, o Iraque, o Egito, tá? Nessa região vão estar surgindo as primeiras cidades, civilizações, governo próprio. Aqui eu coloquei a imagem aí do Rio Amarelo, na China. Então, vai estar ajudando a agricultura hoje, atualmente, até hoje, os grandes centros, aí a maioria das grandes cidades próximas. Aí as margens do Rio Amarelo, na China, o Rio Ganges, na Índia, o Rio Sagrado. Lá eles tomam banho, usam água para cozinha, para se alimentar, para banhar, para tudo. É um rio que é sagrado, extremamente sagrado para eles. Rio, aí na Índia. E no Egito, o Nilo, Rio Nilo. Então, olha aí pela imagem, as margens é tudo muito fértil, produz muito. E tudo em volta é deserto, montanhas de deserto aí. Então, o rio ele é muito importante. Ele serve para navegação, aí para caça, para agricultura, tá? Para o uso pessoal. Então, a água é muito importante. E é onde vai estar surgindo aí as cidades também próximas aí, as margens do rio Nilo. E agora vamos para a semana 2. Na semana 2 ainda continuamos aí, povos e cultura, meu lugar no mundo e meu grupo social. Tema: cidadania e respeito às diferenças sociais, culturais e aos direitos humanos. Bom, caro estudante, então nessa semana você entenderá o que é cidadania e aprenderá a relacionar com a respeito às diferenças sociais, culturais e também respeito aos direitos humanos. Compreenderá que a cidadania é a condição de quem vive em sociedade como participante dela. Por isso, o cidadão tem direitos e também deveres, tá? Por isso, deveres também. Bom, recordando então, segue abaixo esquemas para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana do que é a diversidade cultural e em que contexto esse conceito surgiu. Ó, são vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar e política. E então, essa diversidade cultural, por exemplo, no Brasil, na região norte, é a festa do Círio de Nazaré. Na região nordeste, é a festa do Bumba Meu Boi. Na região centro-oeste, é a cavalhada. Na região sudeste, é a festa do Congado. E qual que é o contexto? Mas essa diversidade cultural ela vai englobar um conjunto, então, culturais que existem no mundo. Esses fatores de identidade distinguem-se elementos simbólicos presentes na cultura, e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. E nesse processo de globalização, ela vai acelerar o contato entre povos diferentes, distintos, diferentes, e vai contribuir, então, aqui para múltiplos olhares acerca da cultura, tá? E no Brasil, é muito rica essa cultura. Cada região, uma cultura diferente. No norte, é a festa do Círio, de Nazaré. Região nordeste, festa do Bumba Meu Boi.
Região Centro-Oeste, Cavalhada. E na nossa região, então, a festa do Congado, a Folia de Reis, festas juninas. Então, essa multiplicidade aqui cultural. Bom, como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade cultural? Então, você tem uma cidadania, é justamente isso, esse respeito, essa pluralidade, tá? Aqui, cultural, direitos, a gente tem direitos, você tem deveres e respeito acima de tudo. E aqui ele te dá uma sugestão aqui de livros, filmes, ele indica para ver o Menino do Pijama Listrado. Esse vai estar passando na Itália, esse filme, tá? Aqui a perseguição às pessoas que tinham outra crença religiosa, aí no caso dos judeus, a perseguição aos judeus. Então vai estar acontecendo na Segunda Guerra Mundial, na Itália, tá? No fascismo, no nazismo, na Alemanha, então a perseguição aos judeus. Então, aqui a criança ela acompanha ali o pai no campo de concentração, no campo de trabalho forçado na época, só por causa da sua religião ser diferente. Então, o Menino no Pijama Listrado, excelente. E vocês podem ver também um documentário, Viva a Cultura Popular Brasileira, no YouTube. Umas sugestões de vídeos também no YouTube. E tem um site, meu artigo Brasil Escola, que vocês podem também estar pesquisando, tá? Então, não deixem de estudar, pesquisar. E agora vamos para as atividades. Elabore um texto, uma poesia ou até mesmo um desenho que expresse a cultura do lugar onde você vive. O lugar onde eu vivo. Então, vocês vão estar falando ou desenhando qual é o lugar que você vive. Por exemplo, aquele desenho que você pode fazer da sua região. Tem as folias de rei, congada, festa junina. Então, pode fazer um desenho, uma ilustração representando a sua cultura. Pode ser um desenho também. 2. Apresente um caso concreto ocorrido em seu bairro, em sua cidade, ou que seja um de seu conhecimento que indique a ocorrência de preconceito, discriminação contra a população negra ou indígena. Em seguida, apresente uma proposta de solução para esse problema. E 3, questão 3. O combate ao racismo e sua consequência passa também pelas manifestações culturais que valorizam as práticas e os saberes das populações negras e indígenas. Pesquise sobre as diferentes manifestações e expressões artísticas que valorizem as culturas negras e indígenas. Em seguida, destaque como elas podem ajudar no combate ao racismo no Brasil. Bom, aqui nas atividades da Ana, na 2, aqui um caso concreto ocorrido de racismo no seu bairro, na sua cidade, sobre preconceito e discriminação, ela colocou o caso da Madalena Giordano, que ocorreu na cidade de Patos de Minas, no qual uma mulher negra de 46 anos, tá? Era escrava desde os 8 anos, foi resgatada em 27 de novembro de 2020, exemplo extremo do pacto social racista que perdura, sua mãe biológica não tendo condições financeiras, então ela bateu em uma porta pedindo comida e a dona da casa era uma professora branca, prometeu adotá-la, mas não adotou, né? Sua mãe aqui aceitou adotá-la. Bom, mas ela nunca foi adotada, na verdade, nem voltou à escola. Fazer as tarefas domésticas virou rotina diária e não permitiam que ela se socializasse. Para que casos como este não ocorram, deveriam criar leis e punições mais severas. Então, aqui, a aluna Ana, ela colocou o caso da Madalena, então, que vivia numa condição análoga, muito próxima à escravidão, porque com 8 anos de idade, a família falou que ia adotá-la, não adotou, colocou ela para fazer trabalhos domésticos, retirou da escola, ela nunca mais voltou à escola, e dos 8 anos até os 46 anos de idade, ela trabalhava como empregada doméstica na casa, então não tinha salário, férias, 13º, não visitava a família biológica, então quase que um trabalho escravo, muito próximo, muito análogo, muito próximo à escravidão. Então ela citou esse caso de preconceito, discriminação e a aluna Ana Vitória falou, então é necessário ainda leis mais severas, punições mais severas. E depois, na questão 3, o combate ao racismo e suas consequências passam também pelas manifestações culturais que valorizam práticas e os saberes das populações negras e indígenas.
Pesquise sobre as diferentes manifestações e expressões artísticas que valorizem as culturas negras e indígenas. Em seguida, destaque como elas podem ajudar no combate ao racismo no Brasil. A aluna Ana Vitória Rodrigues da Cunha, ela colocou os desfiles das escolas de samba, a capoeira, bumba meu boi, maracatu, congado, danças, músicas, teatro e pinturas corporais são algumas das manifestações que valorizam a importância, a grandeza e a diversidade do povo afro-indígena no Brasil. Portanto, são de grande valia para o combate ao racismo, ou seja, a valorização da cultura, uma forma de combater a discriminação, o preconceito, o racismo. Então, tem que ser valorizada a cultura como as escolas de samba, capoeira, bumba meu boi, maracatu, congado, danças, músicas, teatro, pinturas corporais. Então, a arte, né, a cultura. Bom, agora vamos para a semana 3. Na semana 3, a gente ainda continua nos registros aí da história, linguagens e cultura, o surgimento da escrita, a noção de fonte para a transmissão de saberes culturais e históricos. Bom, tema: as diferentes formas de registro da história e sua contribuição para a preservação da memória. Bom, caro estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade, a nomeação desses marcos e referenciais de memória. Os marcos e registro da história foram produzidos e difundidos por um grupo social e que, por isso, podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita, ou documento escrito, não é a única fonte de representação da história. E a reconstituição do passado, de diferentes grupos que compõem a sociedade, essa representação também pode ser feita por meio de outros tipos de fontes, como relatos orais, lendas, rituais, formas de saber e fazer, objetos, fotos e construções. Então, recapitulando, segue abaixo, então, a citação de um mapa mental, para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. A memória é também um objeto de luta pelo poder, travada entre classes, grupos e indivíduos. Decidir sobre o que deve ser lembrado e também sobre o que deve ser esquecido integra os mecanismos de controle de um grupo sobre o outro. Outro aspecto importante acerca da memória é sua relação com os lugares. As memórias individuais e coletivas têm nos lugares uma referência importante para sua construção. As memórias dos grupos se referem aqui nos espaços em que habitam, nas relações que constroem com esses espaços. Então, os lugares são importantes referências na memória dos indivíduos, uma vez que as mudanças empreendidas nesses lugares provocam mudanças importantes na vida e na memória dos grupos. Bom, as fontes históricas, então, deu um exemplo das visuais, que são fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. Tem as fontes escritas, que são as cédulas de identidade, pode ser um diário, uma lei, uma constituição, um livro. E as orais, que podem ser as cantigas, as lendas, as entrevistas. E tem a cultura material, que é o brinquedo, os móveis, vestimenta, arquitetura, tá? Aquilo que você pega, material. E imaterial, pode ser uma dança, o frevo, igual o Ciro de Nazaré, também é imaterial, tá? A culinária, uma receita, aqui também pode ser, faz parte dessa cultura imaterial, que é aquilo que você não pega, imaterial, uma dança, por exemplo, festa junina, imaterial, e a cultura material, aquilo que você pega. Então, vamos lá, fontes históricas. São vestígios produzidas pelas pessoas na sua passagem pela Terra e usadas pelo historiador para construir um conhecimento sobre a história. Então, a gente sabe que tem várias formas de estar registrando a sua história. As fontes históricas são muitas. Então, pode ser visual, fotografia, pintura, desenho, escrita, que são aí as cédulas, orais, cantigas, lendas e a cultura material, um brinquedo, uma vestimenta. Bom, atividades. Porque as fontes históricas são importantes para o estudo da história, que é através dela que você vai reconstruir, pensar, imaginar como que era esse passado, como que as pessoas viviam. 2. Identifique em sua casa um documento
pode ser um objeto, um artigo, que seja fonte histórica de seu contexto familiar, isto é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família, o que ele lhe permite contar sobre sua história. Qual que é o valor desse objeto para você e para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflete sobre a importância e valor das histórias que podem existir por trás de uns simples elementos. Então, o que, que tem de antigo aqui que conta a história na sua casa? Tem uma fotografia dos avós, bisavós, como que eles se vestiam, tá? A família era numerosa, estava com todos os filhos, ou algum objeto, tá? Tem aqui algum, pode ser um ferro de passar antigamente, que não era elétrico, era a brasa. Pode ser um rádio de antigamente, que era de pilha, ainda não era de energia. Então, que objeto que você tem que é antigo, assim, que fala sobre como que as pessoas viviam antigamente, no passado. Então, você vai relatar, pode fazer o desenho, relatar, tá? Aqui na questão número 2. Então, conta pra gente. Agora, 3. Leia a letra da música a seguir, que pode ser usada como fonte histórica, Canto das Três Raças, da Clara Nunes. Ou ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativo e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pôde cantar, canta de dor, oh, oh. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Aí, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto, que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Bom, então, ao analisar uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado. Justifique sua resposta. Então, quando ela fala que o índio aqui, ele foi para o cativeiro, ou seja, a escravidão indígena, depois a escravidão negra, aí depois tem a rebeldia, aquilo que não aceitou, lutaram contra o fim da escravidão, aí o quilombo dos Palmares, onde eles se refugiaram, fugiram, lutaram, não aceitaram passivamente, tá? A escravidão, fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, ou seja, em Minas Gerais. Então, queria acabar ali contra os abusos na época da monarquia, queria o Brasil independente de Portugal. Então, são as lutas aí do nativo, do indígena, depois dos negros, o quilombo dos Palmares, depois dos inconfidentes. Então, a letra da música está te contando uma história do Brasil. Agora, semana 4. Então, a gente ainda continua nos registros da história. Linguagens e culturas, as tradições orais e a valorização da memória. Os conteúdos relacionados aí às diferentes formas de registro de história, escrita, oral, eletrônica, musical, a produção do conhecimento histórico e os efeitos das fontes históricas na vida política, social e cultural da sociedade. Bom, vamos lá? Temas, tradições orais e a valorização da memória. Caro estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referenciais de memória. Os marcos e registro da história foram produzidos e difundidos por um grupo social que, por isso, podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita ou documento escrito não é a única fonte de história, e a reconstituição do passado dos diversos grupos que compõem a sociedade pode ser feita por meio de outros tipos de fontes, como os relatos orais, as lendas, os rituais, as formas de saber e fazer, objetos, fotos e construções. Então, recapitulando, observe a imagem que apresenta a tradição oral africana, os griots, e em seguida analise o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Então, aqui é da cultura, a imagem aqui é da cultura africana. Então, daí os mais velhos vão passando de geração para geração as histórias. Então, a história escrita é oral, falada, contada,
Então, vai passando para as crianças, para os filhos, para os netos. Então, a história vai passando, que são chamados de livros vivos. Então, vai passando aí a cultura, a história deles, de geração para geração. Os griotes aqui da tradição oral africana. Bom, como a tradição oral contribui, então, para a preservação da memória? O historiador, ele vai estar interpretando as fontes históricas, então tem essa preservação aí da memória através aí dessa interpretação do historiador. A fonte oral, através dos relatos, então, transmitidos aí oralmente de uma geração para outra. Então, você vai contando histórias. Bom, e tem sugestões para saber um pouquinho mais também. O filme Narradores de Javé, tem o documentário que é História, professor, aqui que explica no YouTube, também de boca a ouvido, a tradição oral, também no YouTube, e sugestões de vídeo também no YouTube, no 5º ano, História Volume 2, a tradição oral e o tempo, e no site também, no site escoladaeducação.com.br, para estar lendo um pouquinho mais sobre essas histórias. Bom, vamos para atividades então. Uma entrevista, ela pode ser considerada uma fonte histórica? Uma entrevista? Sim. Bom, ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique sua resposta. Bom, absoluta não, e você pode questionar, então por isso ela não é absoluta, tá? É relativo, é a forma como você vai interpretar. Nem todo mundo vai entender da mesma forma, tá? Você pode contar uma história para 10, 20 alunos, cada um vai entender essa interpretação do seu modo, tá? Então, aí a entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Sim, tá? Mas não uma verdade aqui absoluta, incontestável, inquestionável. Você pode questionar, sim. 2. A gente vai marcar a correta. Bom, a história se faz com documentos escritos, quando existem. Mas ela pode ser feita também aqui com a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que pertence ao homem, dependendo do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas, então marque a correta, sobre as fontes históricas. A. Elas registram modos de viver, visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de formas diversificadas através de paisagens, telas, aqui eclipses lunares, pedras. Bem, possibilitam ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois tratam-se de documentos escritos oficiais. O que são documentos escritos oficiais? Foi ele que foi assinado só por rei, rainha que vale, como forma de objeto aí de estar estudando a história dos homens, só os documentos de reis, rainhas, presidentes, tá? Imperadores, ou não. Até uma pedra ela conta uma história. Aqui, para um geólogo, ela tem uma história. C. Representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser humano. Então, ela só serve para colocar ali as datas, ter ali uma ordem, uma linha do tempo, um período, datas. Ou D. Proporciona ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta, sem ninguém poder questionar? Então, leia aí novamente e marque a correta. Eu gostei muito dessa letra A. 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. Bom, as fontes históricas são: letra A, representações das mudanças geográficas que ocorrem no mundo, dentro da geografia, só essas mudanças? B, documentações apenas escritas deixadas por seus antepassados? Então, as fontes históricas são só escritas? C, entendidas como registro de uma única versão. Todo mundo tem que acreditar e ninguém pode interpretar. D, são utilizadas como evidências do passado humano?
As fontes históricas são evidências de que aquilo aconteceu? Gostei muito dessa letra D. Então, leia aí novamente, marque uma correta, tá? Letra A, B, C ou D. Então, leia novamente, pesquise e marque a correta. 4. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Os griotes aqui, os contadores de história da África Antiga, até hoje, os griotes seguem seu papel de guardiões da tradição. Contadores de história, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares, todos esses termos caracterizam os griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades, e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. O poeta está perguntando na questão 4. A partir do texto, apresente as contribuições dos griotes aqui para a história da África. Bom, eles guardavam e transmitiam as histórias através da fala, das histórias, contando para os netos, para os filhos, para os netos. Então, eles contavam as histórias, elas transmitidas oralmente, passada de geração para geração. Eram considerados como se fossem livros vivos. Então, como não tinha a história escrita, eles contavam, narravam através ali das suas histórias, de geração a geração. Então, eles contribuíram, sim, para a história da África, para manter, preservar a história. Bom, vamos continuar firmes no caminho que leva à aprendizagem. A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Bom, então, bons estudos e até a próxima!